Imagine o grande filósofo Platão, certa vez, diante de seus discípulos nos jardins da academia, apontando não para uma espada, nem para o ouro, nem para um cargo político, mas para algo mais elevado. Ele dizia que o amor, quando devidamente direcionado, não era sobre posse, mas sobre elevação. Não se tratava de um homem se curvando como servo do desejo, mas de ser levado para o alto, passo a passo, em direção à virtude, à verdade e à grandeza. Pense nisso. Uma mulher não como um ornamento, não como uma conquista, mas como um espelho, refletindo as alturas que você é capaz de alcançar. No banquete de Platão, ele descreve o amor como uma escada, uma escalada do físico em direção ao divino. E se você ouvir com atenção, perceberá que, oculto neste antigo ensinamento, está o segredo para o tipo de mulher que não enfraquece os homens, mas os torna poderosos. Pense nos homens que você já viu destroçados pelo amor, com os olhos vazios, a energia dispersa, o propósito dissolvido no esforço interminável de tentar agradar alguém que nem sequer os respeita. São homens que confundem indulgência com amor, que se curvam à beleza sem reconhecer que a beleza deveria despertar a força e não drená-la. Platão lhe diria: a atração não é um fim, é um começo. A mulher errada consome o fogo de um homem. Teijvasum, a mulher certa o aviva até que ele se torne uma força que ilumina o mundo. O mundo. Pergunte a si mesmo: o que é o poder? Não é simplesmente o domínio sobre os outros, é clareza mental, profundidade de vontade, a capacidade de buscar a grandeza sem sucumbir à distração. E, no entanto, na história dos homens, tantos caíram porque confundiram conforto com elevação. Confundiram lisonja com verdade. Confundiram uma emoção passageira com a presença da própria escada, que poderia levá-los mais alto. A sabedoria de Platão nos lembra: uma verdadeira parceira não é aquela que lhe diz que você já é suficiente como está, mas aquela que o força a questionar se você está vivendo aquém do que poderia ser. Olhe para a história. Alexandre o Grande levava as lições de Aristóteles para a batalha, mas também buscava mulheres que pudessem corresponder ao seu fogo, que pudessem lembrá-lo de que a realeza sem sabedoria é vaidade. Os romanos também temiam a influência das mulheres, não porque fossem fracas, mas porque a mulher errada poderia derrubar um império, e a mulher certa poderia fazer um homem se erguer como um deus. Sempre foi assim. O feminino carrega a chave secreta para a ascensão do homem, mas apenas se ele escolher com cuidado, apenas se resistir à fome pela mera beleza e buscar a presença que desperta a disciplina. Platão alertou sobre a ilusão de que, se um homem parar na superfície, ele nunca alcançará as alturas. Ele chamou isso de Eros, a chama do desejo. Em sua forma mais baixa, é físico, frenético, consumidor. Mas quando guiado para cima, torna-se inspiração, visão e poder. A mulher que torna um homem poderoso não é necessariamente a mais deslumbrante na multidão, mas aquela cuja presença o força a se elevar. Ela torna a mediocridade insuportável para ele. Ela faz a preguiça parecer uma vergonha. Ela não o elogia até a estagnação. Ela o desafia ao movimento. E aqui está o paradoxo. A maioria dos homens tem medo de tais mulheres. Preferem o conforto fácil, a canção de ninar suave de alguém que os aceita como são, mesmo que isso signifique morrer na mediocridade. A escada do amor de Platão é aterrorizante porque exige transformação. E transformação significa morte. A morte do eu preguiçoso, do eu indulgente, do eu fraco. O homem que ousa escalar com tal mulher ao seu lado descobrirá que a verdadeira batalha nunca foi pela aprovação dela, mas pela sua própria alma. Em nosso mundo de hoje,
afogado em distrações e conexões superficiais, esta mensagem importa mais do que nunca, porque aos homens é dito para perseguirem o prazer, não o crescimento, a validação, não a maestria. E assim, eles perdem a única coisa que poderia mudar seu destino. Eles perdem a mulher que eleva, confundem ruído com música e acabam quebrados por sua própria cegueira. Mas Platão sussurra através dos séculos: não busque a mulher que preenche sua cama, busque aquela que preenche seu espírito. Então, vamos começar esta jornada juntos. Vamos desvendar as camadas da filosofia, da história e da psicologia para descobrir quem é essa mulher, como ela opera na vida de um homem e por que ela pode torná-lo fraco ou imparável. Isso não é o romance que lhe venderam nos filmes ou nas canções. Isso é filosofia em sua forma mais prática. A questão não é como eu a atraio. A questão é como me torno o tipo de homem que consegue ao menos reconhecê-la quando ela aparece. Platão nos dá um mapa, e se você o traçar com o dedo, sentirá os degraus daquela antiga escada que Diotima descreveu. Primeiro a atração por um corpo belo, depois por muitos corpos belos, depois por mentes belas, depois por costumes e ofícios belos, depois pela beleza do próprio conhecimento e, finalmente, pela beleza como tal, pura, sem mistura, a fonte que derrama força em todas as coisas dignas. A maioria dos homens nunca sobe. Eles se apegam ao primeiro degrau e chamam isso de amor. A mulher que torna os homens poderosos faz algo diferente na percepção de um homem. Ela continua apontando para cima. Sua presença diz: olhe para lá. Não para si mesma, mas através dela, para além das aparências, em direção àquilo que o chama a se tornar mais. Platão divide a alma em três forças: apetite, espírito e razão. O apetite quer conforto e prazer, o espírito quer honra e coragem, a razão quer a verdade. A mulher errada sussurra ao seu apetite e o embala de volta ao sono. A mulher, certa forma, uma aliança com seu espírito e sua razão contra seu apetite. Ela não é uma droga, ela é um padrão. Ela não irá consentir com sua fraqueza. Ela não o deixará trocar o seu vir a ser por mais uma noite de entorpecimento. É por isso que alguns homens rotulam tais mulheres de difíceis. Elas não são difíceis. Elas são decididas sobre a direção que sua vida deve tomar para que você se respeite. Como você a reconhece, sem confundi-la com uma performance? Você testa o alinhamento, não o charme. O charme é barato, o alinhamento é custoso. O alinhamento se manifesta de 4 maneiras silenciosas. Primeiro, na reverência pela verdade. Ela prefere a realidade que fere a história que lisonjeia. Segundo, em sua relação com o tempo. Ela o impulsiona em direção a horizontes longos ou o mantém girando em emoções de curto prazo. Terceiro, em sua resposta aos seus limites. Ela respeita suas fronteiras ou tenta governá-lo pela necessidade. Quarto, em seu apetite pelo seu crescimento. Ela celebra sua disciplina, mesmo quando isso não serve ao seu conforto imediato. Os homens subestimam o quão alto esses pequenos sinais falam. Existe uma psicologia da elevação. A mulher que eleva introduz tensão criativa, não drama caótico. O drama é um ruído que o arrasta para baixo. A tensão é a corda esticada em um violino que o permite cantar. Ela o atrai para padrões. Termine o trabalho que você prometeu. Mantenha sua palavra com seu treinamento. Não venda seu futuro para curar a insegurança de hoje. Isso não é importunar. É um espelho refletindo o contrato que você fez consigo mesmo. Se a influência de uma mulher o torna menos fiel à sua própria palavra, você não está apaixonado, está em regressão. Platão adverte que os olhos podem ser enganados por imagens, então o homem que deseja se tornar poderoso deve aprender a ver através delas.
Você observa como uma mulher trata o invisível, o tempo, as promessas, a dignidade dos outros quando ninguém está olhando. Você observa como ela fala sobre pessoas ausentes. Você percebe se o elogio dela a você está acoplado a uma demanda por sua suavidade ou a um chamado à sua firmeza. O feminino que eleva não alimenta sua vaidade, ele a mata de fome até que a parte mais verdadeira de você tenha espaço para respirar. A vaidade busca aplausos, a excelência busca o aprimoramento silencioso. Agora, vire a questão para si mesmo, porque Platão nunca deixa um aluno escapar do autoexame. Você consegue, ao menos, sustentar o olhar de uma mulher assim sem se encolher? Um homem construído sobre o impulso não suporta a clareza de uma mulher que continua apontando para o seu potencial. Ele a chamará de intensa demais, porque ela não será conivente com suas desculpas. Portanto, a primeira disciplina não é como atraí-la, mas como parar de repeli-la. Você faz isso tornando seu governo interior justo. A razão se senta no trono. O espírito impõe a lei. O apetite serve em vez de governar. Quando sua casa estiver em ordem, a presença dela não o ameaçará, irá acelerá-lo. Aqui está um teste prático que Platão aprovaria. Observe o que seu desejo faz com sua rotina. Se o desejo o faz abandonar sua prática matinal, pular a leitura, trair sua arte, você está adorando o corpo ao custo do seu vir a ser. Se o desejo intensifica seu foco, afia seu treinamento e acalma seu caos interior, então você está usando Eros como um vento em suas velas. A mulher que torna os homens poderosos não o desvia do curso. Ela o ensina a segurar o leme quando o vento se levanta. Você também precisará de uma disciplina da fala. Palavras são arquitetura. As palavras erradas hipotecam seu amanhã para pagar por esta noite. As palavras certas assentam pedra sobre pedra até que um templo se erga. Com ela, escolha uma linguagem que o vincule ao movimento ascendente. Depois do treino, conversamos. Depois de escrever, nos encontramos. Depois da promessa, o prazer. Erga essas frases como colunas. O prazer que se segue ao propósito torna-se sagrado. O prazer que precede o propósito torna-se sabotagem. Ela sentirá a diferença. Você também. Um sinal mais sutil, a relação dela com sua solidão. Conexões menores temem seu tempo sozinho, porque a solidão remove o controle delas. A mulher que eleva o respeita, até mesmo o protege, porque sabe que o poder é forjado nas horas de silêncio. Platão se retirava para a contemplação para tocar o que é eterno. Você deve fazer o mesmo. Se ela se ressente da forja que o torna formidável, ela está apaixonada pela sua atenção, não pelo seu vir a ser. Se ela guarda essa forja, você encontrou uma companheira de ascensão. E então, ao teste da perda. Platão ensina que o amor mais elevado liberta em vez de escravizar. A mulher que torna os homens poderosos não ameaça com o abandono para dobrar sua vontade. Ela não transforma a intimidade em resgate. Ela diz, com efeito, eleve-se. E se não o fizer, eu irei embora. Isso não é crueldade, é clareza. Homens fracos chamam isso de dureza, porque se recusa a chamar fraqueza de força. Homens fortes chamam isso de sagrado, porque protege o que deve ser protegido, o caminho ascendente. Se a partida dela destruiria seu propósito nunca foi seu. Era uma moeda de troca. Então, abra seus olhos. Pare de perguntar se ela gosta de você. Em vez disso, pergunte se a geometria da vida dela e da sua forma uma espiral ascendente. Pergunte se estar com ela faz com que a traição da sua promessa pareça uma mancha que você não pode tolerar. Pergunte se seu apetite se curva quando a razão fala, se seu espírito se eleva quando o desafio aparece. Se as respostas reviram seu estômago com um desconforto honesto, você está perto da verdade. A escada de Platão está bem aí. O primeiro degrau é ver, o próximo
é escolher. O terceiro é ficar quando ficar é difícil. Suba. Platão insistiria que parássemos aqui para perguntar: qual é o perigo de identificar erroneamente a mulher que torna os homens poderosos? O perigo é sutil, mas letal. Muitos homens confundem a emoção inebriante da paixão com a disciplina sóbria da elevação. A paixão é uma febre que queima sua determinação, faz você comprometer o que antes jurou ser inegociável e o deixa mais fraco quando desaparece. A elevação, ao contrário, o estabiliza. Não esgota sua energia, ela a canaliza. Você se afasta da presença dela, não esgotado, mas mais afiado, não inquieto, mas direcionado. A mulher errada o excita para o caos, acerta ou acalma para a força. Considere a alegoria da caverna de Platão. A maioria dos homens vive acorrentada às sombras, confundindo imagens cintilantes com a verdade. Chamam o desejo de amor, o conforto de grandeza e a lisonja de sabedoria. Sair da caverna para a luz do sol é doloroso. Os olhos doem, a verdade ofusca. Da mesma forma, a mulher que torna os homens poderosos é como a mão que solta suas correntes. Ela aponta não para a sombra, mas para a fonte de luz. Ela não o deixará adorar ilusões. Ela o arrasta para o brilho doloroso e purificador da realidade. É por isso que os homens fracos a amaldiçoam. Ela arruína o sonho que os mantinha confortáveis. O filósofo sabia: o poder não é dominação, mas alinhamento com o que é verdadeiro. Um homem pode conquistar cidades, mas se não consegue conquistar a si mesmo, ainda é um escravo. A mulher certa, se entrar em sua órbita, não se torna sua mestra, mas seu espelho. Ela expõe suas contradições. Se ele diz que a disciplina é sagrada, mas ela o vê abandoná-la por sua aprovação, ela não aplaudirá. Ela erguerá uma sobrancelha. Se ele alega valorizar a verdade, mas vive em mentiras convenientes, o silêncio dela ferirá mais do que qualquer repreensão. Na presença dela, suas desculpas murcham. Isso não é humilhação, é purificação. Veja a história. Marco Aurélio, imerso no pensamento estoico, admitiu que a influência de Antonino Pio e de seus mestres moldou seu império mais do que seus exércitos. Platão diria o mesmo sobre os relacionamentos. A alma que você permite se aproximar o suficiente para tocar seus hábitos moldará o reino que você governa dentro de si mesmo. Os homens esquecem disso. Pensam que a atração é privada, inofensiva, uma questão de gosto, mas todo laço privado se torna um destino público. Roma não caiu apenas por invasões, mas pela decadência interna, e, da mesma forma, a ruína ou a ascensão de um homem muitas vezes começa na intimidade silenciosa de seu lar. Há também uma psicologia aqui que Platão previu, mas que os pensadores modernos confirmam. Os seres humanos espelham-se uns nos outros. Assumimos o ritmo, o vocabulário, a postura daqueles que nos são mais próximos. A mulher que torna os homens poderosos, portanto, não inspira apenas com palavras. Ela transmite força pela presença. Sua disciplina se torna contagiante. Sua reverência pela verdade infecta sua língua. Sua compostura estabiliza seus nervos. Mas o oposto também é verdadeiro. Uma mulher perdida no caos faz do caos o ar que você respira. Os homens subestimam essa transferência, imaginam que podem manter seu propósito intocado. Mas, como Platão advertiu, a alma é porosa. Quem você ama se torna quem você está se tornando. A mulher que torna os homens poderosos não torna a vida mais fácil. Ela a torna mais pesada, mas da maneira como os pesos fazem os músculos crescerem. O amor dela não é uma almofada, é uma forja. Ela pergunta sem palavras: você vai se transformar em algo mais duro, mais afiado, mais duradouro, ou vai derreter como escória?
Se você escolher a forja, deixará para trás o menino que buscava conforto e se tornará o homem que pode arcar com a responsabilidade. E é a responsabilidade, não o prazer, que Platão e todo verdadeiro filósofo apontam como a coroa da masculinidade. Portanto, entenda isto claramente. Atrair tal mulher não é aprender truques ou frases de efeito. É viver de tal maneira que a presença dela pareça uma continuação da sua disciplina, em vez de uma contradição a ela. Se ela se apresentasse diante de ti hoje, veria um homem já a escalar ou um homem à espera de ser carregado? Se o segundo, ela passará por ti. Se o primeiro, ela acompanhará o teu passo. E juntos, a escalada não se torna mais fácil, mas sim mais grandiosa. Platão acreditava que a beleza não foi feita para nos aprisionar, mas para apontar para além de si mesma. Ver a beleza corretamente é reconhecê-la como um sinal em direção à virtude. Agora, imagina uma mulher cuja beleza faz exatamente isto, não te embriagando com a posse, mas tornando-te sóbrio com a visão. Olhas para ela e percebes que o teu eu atual é indigno do que ela representa, não porque ela te diminui, mas porque ela desperta em ti a sensação de que tens um caminho mais longo a percorrer. Esta é a essência da mulher que torna os homens poderosos. Ela transforma a tua admiração em disciplina. Existe um perigo aqui, um que Platão enfatizaria. Muitos homens confundem a aspiração que ela desperta com o desejo de a possuir. Tratam-na como um prêmio, esquecendo-se de que ela é uma guia. Perseguem o seu corpo enquanto negligenciam o próprio crescimento que a sua presença exige. É por isso que as relações colapsam. O homem queria a sua imagem, mas não o seu desafio. Para verdadeiramente atrair e manter tal mulher, um homem deve desejar a sua própria transformação mais do que a aprovação dela. A aprovação virá, mas apenas como consequência da sua escalada. Pensa nos construtores de catedrais, erguendo pedra sobre pedra durante décadas, sabendo que nunca viveriam para ver a torre concluída. Essa paciência, essa devoção a algo maior que eles próprios, é a mesma energia que deves carregar. A mulher certa não celebra as tuas vitórias rápidas. Ela respeita a tua disciplina sustentada. Ela olha menos para as tuas palavras e mais para o ritmo dos teus hábitos. Ela quer saber: és um homem cuja vida forma um templo ao longo do tempo? Ou estás apenas a empilhar tijolos ao acaso até que o colapso chegue? Platão fala de harmonia na alma, a afinação de cada parte para que o todo cante como um instrumento bem tocado. A mulher que eleva um homem escuta essa harmonia. Ela ouve se as tuas ambições estão desafinadas com as tuas ações, se as tuas promessas estão desafinadas com a tua execução. O seu respeito não se compra com lisonja, é conquistado com consistência. Ela torna-se um amplificador, não das tuas palavras, mas da tua verdade. Se a tua verdade é tortuosa, a sua influência magnifica a distorção. Se a tua verdade é reta, a sua influência magnifica a tua força. E é por isso que ela é tanto temida como desejada. É temida, porque não te deixará esconder. É desejada, porque carrega a rara habilidade de acender a tua nobreza. A maioria das mulheres amar-te-á pelo que lhes dás. Esta mulher amar-te-á por aquilo que te recusas a abandonar em ti mesmo. Ela não te mede pelos teus dons, mas pela tua firmeza. A tua firmeza nos teus princípios, na tua missão, na tua integridade. Perder isto é perdê-la. Manter isto é erguer-se com ela. Os homens devem entender. O poder, no sentido platônico, não é controlo sobre os outros, mas domínio sobre si mesmo. A mulher que torna os homens poderosos não lhe entrega um trono. Ela lembra-o de se sentar firmemente no trono que já existe dentro dele. Ela não o deixa abdicar. Ela não lhe permite tornar-se um menino nos seus braços, quando ele deveria
ser um homem no mundo. Ela não o maternaliza, ela é o seu espelho. E nesse espelho, ele ou recua perante o que vê, ou ergue-se para o corrigir. Imagina isto: estás numa encruzilhada. De um lado, o caminho da facilidade, cheio de risos, lisonja e conforto. Do outro, o caminho da espera, onde cada passo exige mais de ti, onde as desculpas ecoam ruidosamente e são imediatamente silenciadas pelo seu olhar. Um caminho leva à decadência mascarada de felicidade. O outro leva à força disfarçada de luta. Ela nunca te empurrará. Ela apenas permanecerá no segundo caminho e esperará. A tua escolha revela o homem que és. Deves também entender o equilíbrio que ela exige. Ela não está aqui para te carregar. Ela está aqui para caminhar ao teu lado. Se te apoias nela como uma muleta, ela retirar-se-á. Se tentas dominá-la como uma propriedade, ela desaparecerá. Ela responde apenas a homens que veem a parceria como uma ascensão, não como posse. A escada do amor de Platão é uma subida feita em conjunto. Ela subirá sem ti se ficares para trás. Mas se subires com ela, os vossos passos fortalecer-se-ão mutuamente. O laço é forjado não no conforto, mas na luta partilhada. E aqui reside o paradoxo. A sua presença torna-te inquieto, mas não de uma forma caótica, mas sim como uma fome de te tornares, uma fome de te refinares, uma fome de viver, para que, se ela partisse amanhã, tu permanecerias grandioso por mérito próprio. Ela não é um substituto para a tua missão. Ela é um catalisador. Se a perderes, deves ainda assim manter-te firme. Se a mantiveres, juntos construireis algo maior do que qualquer um de vós poderia construir sozinho. Portanto, reflete. A tua atual busca por mulheres afia-te ou amolece-te? Sais dos encontros mais focado, mais forte, mais disciplinado ou mais distraído, mais ansioso, mais enredado em ilusões? Platão diria que este é o teste. A mulher que torna os homens poderosos deixa-te sempre com mais soberania, nunca com menos. Se te sentes diminuído, não estás com ela. Se te sentes amplificado, firmado e convocado para o alto, talvez a tenhas encontrado. A sabedoria de Platão ecoa, através dos séculos, com uma clareza que não podemos ignorar. A medida de um homem não é quantas mulheres ele consegue encantar, mas se consegue reconhecer aquela que o eleva. A mulher que torna os homens poderosos não é uma fantasia, não é uma sereia para te distrair da tua missão. É a presença rara que te lembra que a tua missão importa mais do que o teu conforto, mais do que a tua vaidade, mais do que o teu medo. Ela não existe para te completar. Ela existe para te revelar, para remover o andaime fraco e descobrir o núcleo de aço por baixo. Entende isto. Se a encontrares quando não estás preparado, ela parecerá uma tempestade. Se a encontrares quando és disciplinado, ela parecerá como o vento nas tuas costas. A sua influência depende da tua prontidão. É por isso que a escada do amor de Platão começa com o autodomínio. Se não consegues dominar os teus apetites, vais considerá-la excessiva. Se não consegues dominar o teu medo, vais considerá-la intimidante demais. Mas se já começaste a subida, vê-la-ás como ela é, a personificação daquela força ascendente que a tua alma ansiava. E assim, a verdadeira questão não é onde a encontro, a verdadeira questão é o que estou a construir dentro de mim que possa sequer suster a sua presença? Porque ela não está aqui para baixar a fasquia. Ela está aqui para exigir que eleves a tua. A mulher que torna os homens poderosos não é a recompensa no final da jornada. Ela é a companheira de viagem, que garante que não te traias a ti, mesmo pelo caminho. Ela afia-te como uma pedra de afiar afia uma lâmina. Ela não te torna um homem
Yud num homem. Ela faz-te provar que já és um. Se encontrares tal mulher, não te agarres a ela por medo. Não a adores como se ela fosse a fonte da tua força. Honra-a como uma parceira, como um espelho, como uma força que acelera o teu devir, e se a perderes, que a tua grandeza permaneça, porque a verdadeira lição que ela ensina é que o teu poder nunca deve depender da posse, deve depender do princípio. A voz de Platão é inconfundível aqui. O amor mais elevado não é sobre segurar, é sobre ascender. Portanto, homens, a questão permanece. Irão escalar? Irão refinar-se para que, quando tal mulher entrar na vossa órbita, não sejam quebrados pelos seus padrões, mas elevados por eles? Terão a coragem de a deixar testar-vos, a paciência de a deixar afiar-vos, a humildade de a deixar expor-vos e a força de a deixar elevar-vos? A escolha é vossa. Alguns voltarão para as sombras, contentes com as ilusões, mas aqueles que escalarem descobrirão que a mulher que torna os homens poderosos nunca foi apenas sobre ela. Foi sobre o homem que ousaram tornar-se na sua presença.